E hoje nós vamos continuar meditando no livro de Ruth. Hoje estaremos olhando para o capítulo 3 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 3. Como o texto é longo, vamos ler o primeiro versículo e orar, e depois a gente vai continuar explorando o texto até o final. O primeiro versículo diz o seguinte: E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não é de buscar descanso para que fiques bem? Em outra versão, para que sejas felizes? Deus, nós te louvamos por este momento de meditação na Tua Palavra e pedimos que Teu Espírito Santo venha nos instruir, ensinar, abrir os nossos olhos, os nossos corações para crer no Redentor Cristo que deu a sua vida por nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui nós vamos olhar para o capítulo 3 de Ruth, e a temática principal em torno desse capítulo é o resgatador, ou remidor, ou o redentor. Seja umas, estaremos referindo à mesma coisa. Aqui nós vamos ouvir mais sobre redentor, referindo à mesma coisa, resgatador ou o remidor. E para parafrasear este tema em torno do Redentor, diria o seguinte: as três atitudes que nos lembram o que somos e quem é o nosso Redentor. As três atitudes que nos lembram quem nós somos e quem é o nosso Redentor. Por que atitudes? Porque este capítulo vai girar em torno de atitude de três personagens: a atitude da Noemi, a atitude da Ruth e a atitude de Boaz. Aí nós podemos resumir em três tópicos. O primeiro tópico, nós vamos olhar para atitudes que podemos aprender a partir do primeiro diálogo, que é o diálogo entre as viúvas. E o segundo tópico seria o diálogo a sós com o Redentor. E por último, o terceiro diálogo seria o diálogo entre as viúvas novamente. Amém? Para o começo, para analisarmos o diálogo, o primeiro diálogo entre as viúvas, nós podemos olhar para o capítulo 3, o verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte: Diz-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não é de buscar o descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levante-te, pois, unge-te, vesta os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem
até que tenhas acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deve fazer. E ela disse: tudo o que me dizeres, farei. Aqui nesse primeiro diálogo entre as viúvas, que paralelamente nós podemos comparar como a igreja, que para o mundo hoje é a viúva, porque o Redentor da sua igreja morreu. O Cristo morreu, e para o mundo ele não ressuscitou, mas para aqueles que vão ser redimidos, creram, porque ele ressuscitou, e nós cremos que ele ressuscitou e ele voltará para a sua igreja. Mas a realidade do mundo, ele morreu. E para o mundo, nós não passamos de viúvas. Uma igreja viúva, uma igreja sem o Senhor, sem o Mestre e sem o Redentor. Então nós podemos fazer esse paralelismo usando a vida das viúvas como a igreja que para o mundo hoje é viúva. E no diálogo dessas viúvas, Noemi se acordou para uma realidade e deu conselho a Ruth. Aconselhou Ruth no intuito de buscar o Redentor, o Resgatador. E parece que no primeiro versículo o autor vai narrar como se Noemi acordasse para uma realidade. E é real. Porque neste segundo conselho da Noemi para Ruth é totalmente oposto ao primeiro conselho que a Noemi deu para Ruth e a sua companheira que desistiu pelo caminho. Aqui neste conselho, nesse segundo conselho da Ruth, da Noemi de repente diz: não és de buscar um descanso para que tu fiques bem? Boaz, a quem você esteve trabalhando no campo dele, não é o nosso parente próximo? E aí ele elaborou um conselho para Ruth. E Ruth prometeu obedecer o conselho da Noemi. Porque no primeiro conselho, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, Ruth capítulo 1, verso 1 ao verso 6, vai dizer o seguinte, que Noemi insistiu com as suas noras e deu conselho para elas que voltassem para o seu povo no intuito de encontrarem um marido para eles. E elas não concordaram. E Noemi novamente insistiu a dar o mesmo conselho no verso 11 ao verso 13 do capítulo 1, dizendo, porém Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Acham que eu ainda poderia te dar filho que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim. Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casarem à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui
Noemi não tinha esperança nenhuma para ele e nem para ela e nem para suas noras. E o conselho era que elas voltassem para o povo delas. Talvez quem dera que conseguissem maridos para viverem bem, para viverem felizes. E Noemi, pela terceira vez, voltou a insistir a partir do verso 15. Então Noemi aconselhou novamente pela terceira vez. Vejam, a sua cunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Voltem com ela. Essa aqui já era Ruth. O verso a seguir. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aí, aonde fores, irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde moreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. E por fim, quando Noemi viu que a Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth rejeitou categoricamente o conselho da Noemi para que ela voltasse a construir uma nova vida no meio do seu povo. Ruth não aceitou o conselho da Noemi. E Noemi estava preocupado com elas, inclusive a Ruth. E o conselho da Noemi era que elas voltassem. Para nós que conhecemos a história hoje, nós podemos perceber que o conselho de Noemi, neste caso, era determinado a afastar Ruth da sua bendita esperança no Deus que resgata, no Deus que salva, no Deus que edifica o seu povo. E o conselho de Noemi era justamente afastá-la, assim como afastou a outra dessa graça de Deus. Aí nós podemos parar e pensar, nem todo o conselho que nós recebemos na vida vai ser o conselho segundo a vontade de Deus para nós. Ainda que sejam pessoas preocupadas conosco, ainda sejam pessoas que pensam no nosso bem e que preocupam que a nossa vida vá bem, mas nem sempre o conselho delas vão ser de acordo com o conselho de Deus. Nem sempre vai ser de acordo com a vontade ou plano de Deus para a nossa vida. Aí cabe nós pensar e avaliar se isso vai de acordo com o plano de Deus na nossa vida. Se é de acordo com o que nós pensamos alcançar em Deus. É a nossa responsabilidade de avaliar e escolher o que é certo. É a nossa responsabilidade de ver o conselho, de avaliá-la e colocá-la no crivo para ver se vai de acordo com os planos de Deus. Se não for, é a nossa responsabilidade assumir ou não assumir. Ruth decidiu não acatar o conselho da Noemi. De todos os conselhos que você escuta todos os dias na sua vida, é um conselho que te aproxima de Deus, é um conselho que te aproxima do povo de Deus, do povo da fé, é um conselho que te afasta de Deus e do seu povo. Essa é a nossa responsabilidade, avaliar os conselhos que nós ouvimos dia após dia. Se é um conselho que se torna um desigrejado, um crente solitário que não vive dentro da comunidade, que não aproxima dos companheiros da fé, que não faz parte do povo de Deus,
ou se é um conselho que vai te aproximar da comunidade da fé, do povo de Deus, para a comunhão que Deus espera do seu povo. É a sua responsabilidade avaliar e decidir no que você deve fazer na sua atitude com relação a Deus. Porque essa vai ser a sua responsabilidade. Deus faz para nos resgatar, Deus trabalha para o nosso bem, mas Deus jamais nos obriga a tomar decisões. Ele nos mostra os dois lados. Assim como ele apontou para o povo de Deus, aqui está a bênção e aqui está a maldição. Escolha. Se escolherem a bênção, serão abençoados. Se escolherem a maldição, serão amaldiçoados. Então nós temos a prerrogativa de olhar e escolher a direção que Deus apontar para nós. Mas a responsabilidade, a decisão de caminhar sempre vai ser a nossa e não por obrigação. Ruth decidiu rejeitar o conselho da sua sogra e caminhou com ela para o meio do povo de Deus. E olha a resposta da Ruth: não me faças desistir de você. Aonde fores, irei. Aonde viver, viverei. Aonde morreres, aí morrerei e serei sepultada. E o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. O crivo da Ruth nesta resposta, nessa avaliação é: o teu povo, o teu Deus e a tua vida. Este é o meu compromisso com Deus e não abrirei mão dessa realidade. Qual é o teu compromisso diante de Deus? Que vai determinar a sua atitude em tomar decisões na sua vida. Porque se você não tiver um compromisso claro diante de Deus, você vai seguir qualquer conselho na sua vida, seja ela ímpia ou não. O que vai te salvar, o que vai te colocar no eixo na tomada de decisão, é quando você tem o compromisso claro diante de Deus. E o compromisso da Ruth nessa aqui era a sua lealdade à família que Deus lhe deu. Apesar de muitos membros tiverem perdido por trás, mas sobrou ainda um membro dessa família, que é a Noemi. E o compromisso dele é ser leal à família que Deus lhe deu. E o Deus dessa família será o Deus dela, e o povo dessa família será o Deus dela. Quem é o seu Deus? Quem é o povo a qual Deus te colocou para fazer parte da comunidade da fé, do povo da fé que caminha para o dia da redenção, para o dia em que o Redentor voltará para redimir o seu povo? Essa responsabilidade é sua. Decidir caminhar com Deus para cumprir os propósitos de Deus na sua vida é a sua responsabilidade. E quando o conselho não se encaixa com esse compromisso com Deus, o certo é ignorar e caminhar em frente diante de Deus. E saiba, o conselho sempre vai ouvir das pessoas que te amam, das pessoas próximas, mas nem sempre vai ser de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos falhos, nós somos errantes, e no momento de dor ou de aperto, de dificuldades, e quando Deus não está no centro da nossa vida, o nosso conselho sempre vai pender para o lado humano e não de acordo com os projetos de Deus na nossa vida. E Deus sempre está trabalhando nos planos maiores, além da nossa capacidade de compreender as coisas. Mas, no entanto, nos é dado a conhecer o passo a passo de cada dia, a vida comum, diária. O que nós fazemos no nosso dia a dia, Deus vai trabalhar de forma mais ampla em torno das nossas atitudes diárias, daquilo que nós fazemos no dia a dia, das nossas tomadas de decisões diárias, das nossas atitudes e no nosso trabalhar do dia a dia, de manhã à noite, nós nos trabalhamos em cima das nossas atitudes e dos compromissos que temos com Deus, e Deus trabalha de forma ampla em torno daquilo que nós não podemos enxergar. Mas o plano de Deus é maior.
e muito mais melhor do que nós podemos imaginar. Se formos leais no pouco, Deus nos levará ao melhor. Essa família, essa comunidade de fé estrita, pequena, longe da comunidade maior, que era Ruth e Noemi, que nós podemos ter como uma igreja local, um pouco distante da comunidade maior, mas que trabalha e que caminha em direção à comunidade de Cristo. E nessa jornada nós podemos aconselhar uns aos outros, e é o nosso dever. E estamos aqui aconselhando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, cada um dando conselho segundo princípios bíblicos, segundo o que ele entende da palavra de Deus, e ele aconselha o seu próximo a caminhar para o bem dela. E nós podemos falhar, assim como Noemi falhou na primeira mão, porque ela estava tomada de amargura na vida. Um coração amargurado é difícil caminhar nos propósitos de Deus, na direção de Deus. Quando o nosso coração é cheio de amargura dos problemas desta vida, é difícil nós caminharmos na direção de Deus. Ainda que queiramos andar em Deus, acompanhar a vida que Deus nos dá, mas a nossa atitude, os nossos conselhos, jamais caminharão no eixo que Deus quer. E foi o que aconteceu. E Noemi aconselhar a Ruth a distanciar do Deus resgatador. Mas a Ruth não aceitou este conselho. E agora chega o segundo conselho. E nesse segundo conselho o autor nos mostra que parece que agora Noemi acordou para uma realidade. Aquela Noemi que antes era cegada pela dor, pela amargura da vida, e que não via a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus em resgatar, em cuidar os seus, agora acordou para a realidade de um Deus que sustenta, de um Deus que ampara, um Deus que cuida e um Deus que protege os seus. Aquela Ruth que antes dizia para Ruth que não tinha como ter esperança de casar-se, de continuar a descendência, porque não há mais esperança, agora ele acordou. Agora, Ruth, temos um parente próximo. Não era Boaz o nosso parente próximo? Não é da minha responsabilidade buscar o descanso para você, para ser felizes? Agora vamos fazer o seguinte: prepara-te. Hoje é o dia de trabalharmos nesse propósito. O verso 3. O verso 2, aliás. O final do verso 2. Essa noite parecerá a cevada. Ele estará na era para limpar a sua colheita. Aquela colheita que a Ruth acompanhou o tempo todo, agora chegou o tempo de debulhar, separar o trigo e fazer a sua colheita chegar ao celeiro. E nesse tempo, é um tempo em que toda a região que faz o cultivo se reúne num só lugar para debulhar a sua colheita. Era o dia da festa da colheita. Era dias de celebrar a colheita. E nesse dia, Noemi acordou e disse para Ruth: agora vista, no verso 3, unge-te, vista teus vestidos e desça para a era. Porém, não dê a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrirás-lhe os pés e deitarás, e ele lhe fará saber o que deves fazer. E ela disse: tudo o que me disseres
farei. Agora, Ruth promete obedecer a sua sogra, Noemi. Porque o conselho da Noemi agora se enquadra nos planos de Deus. E o conselho desta vez não tem o intuito de colocar Ruth fora dos planos de Deus, da comunidade do povo da fé, não tinha o intuito de colocar Ruth fora do Deus de Israel. Então, Ruth decidiu obedecer. Nós não conhecemos os planos maiores em toda a nossa vida, mas uma coisa sabemos, que nós precisamos de aproximar de Deus e de seguir os projetos de Deus na nossa vida. Se um conselho não se põe em causa a nossa aproximação de Deus, pode levar em consideração. Mas se colocar a nossa aproximação para com Deus, é o momento de não levar em consideração. E Ruth decide obedecer e fez conforme a Noemi orientou e partiu para a Era. Só que neste dia, Ruth tinha um trabalho a fazer. Não era uma tarefa fácil. Ruth deveria agir de forma discreta, como quem estivesse no dia normal, comum, acompanhando a colheita que ela sempre acompanhou até naquele dia. Mas a missão específica dela estava no coração dela. E não deveria agir de forma que colocasse essa missão em causa. Era de viver o dia inteiro com atenção. Dar atenção à missão específica. Apesar de estar num ambiente normal, da limpeza, do cultivo, mas ela tinha uma missão específica que ela deveria dar atenção específica, focar no objetivo. Era vigiar, colocar os olhos no Redentor, acompanhar todos os movimentos do Redentor por onde ele se movimentar, para não perder em vista o Redentor. Porque se ela perder em vista, automaticamente não saberá aonde ele se ficará à noite. E ela poderia perder o alvo e poderia cair nas mãos erradas. Ou abortar a missão, ou arriscar e cair nas mãos erradas. E por isso, ela deveria passar o dia inteiro observando de forma discreta o Redentor, o Boaz. Apesar de movimentar, de fazer as coisas, mas sempre estar atento, olhando atentamente ao Redentor, assim como nos exorta o autor dos Hebreus. Capítulo 12, verso 2. Fixem os vossos olhares no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Toda nossa rotina diária é fixar os olhos em Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2. Colocar os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai resgatar-nos para a vida eterna, aquele que preserva a nossa fé, a fé salvadora. Essa é a nossa missão diária, não perder em vista o Cristo. Apesar de termos a nossa rotina diária, que às vezes pode tomar o nosso tempo, mas a nossa atenção não pode sair em Cristo. O nosso olhar nunca pode ser desviado de Cristo. Caminhamos, trabalhando, labutando, lutando, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Este é o papel da igreja. Este é o nosso papel. Não perder em vista o nosso Cristo. E Ruth não deveria perder em vista o Boaz, onde estava o Redentor.
o dia inteiro. Com certeza, o Boaz não ficou só num lugar parado. Estava trabalhando, movimentando de um lugar para outro, daqui para lá, mas o olhar da Ruth deve estar fixo em todos os movimentos do Boaz. E agora pergunto, como é o nosso olhar como a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, o povo de Cristo? Será que nós temos o nosso olhar fixo em Cristo na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa peregrinação? Ou estamos tirando os nossos olhos para a circunstância? O exemplo de Pedro no meio do mar nos traz essa realidade de que se nós tirarmos o nosso foco em Cristo, a nossa jornada sofrerá naufrágio. Mas se permanecer o nosso olhar em Cristo, continuar olhando atentamente para o nosso Salvador, caminharemos no impossível. Ainda que seja sobre as águas, andaremos. Ainda que seja transportar as montanhas, transportaremos, porque Ele nos capacita a caminhar enquanto os nossos olhos estiverem fitos nele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio. Se os nossos olhos estiverem nele, se a nossa fé estiver alicerçada nele, caminharemos sobre o impossível até o dia da redenção final. E Ruth cumpriu essa missão perfeitamente. Colocou na prática toda a orientação da Noemi. Colocou em prática essas instruções que ele recebeu, o conselho que ele recebeu da sua companheira viúva nessa jornada. E como é que você tem lidado com os conselhos que nós recebemos da palavra de Deus, que os nossos colegas nessa jornada, que os nossos irmãos na fé, como viúvas do corpo de Cristo, será que nós levamos em consideração a colocar na prática os ensinamentos, as instruções da palavra de Deus? Se colocarmos na prática a palavra de Deus, diz Jesus, é como quem edifica a sua casa sobre a rocha. Em momentos difíceis não cairá, porque ele está sobre Cristo, sobre a rocha inabalável, sobre o Redentor do seu povo. E Ruth ficou atento até o pôr do sol, depois que todos comeram, beberam, e agora cada um vai para o seu descanso. Aí chegou a hora da última etapa da missão de Ruth. Observar atentamente aonde vai o resgatador para descansar, a fim de aproximar dele a partir do verso 6. Então foi para ela e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grau. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Agora vamos imaginar, se a Ruth tivesse errado o alvo e fosse deitado ao pé de um estranho, o que lhe aconteceria? Se a igreja errar alvo e for atrás de um Deus falso, o que lhe aconteceria? Se um crente errar o alvo, o autor da sua fé, e for atrás de qualquer sábio, qualquer instrutor, aqueles que aparentam ser mestres, o que será o fim dele? Ali entra a perseverança e a atenção dos fiéis para não perder o alvo, que é Cristo Jesus. Ruth não perdeu o alvo,
percebeu atentamente o movimento do seu Redentor e quando ele foi se deitar, descansar, chegou no lugar certo. Chegou no lugar de descanso. O lugar de descanso do povo de Deus é a comunidade da fé, onde nós somos amparados, aconselhados, exortados, abraçados para continuar firme na jornada. Não existe melhor lugar de descanso para o crente a não ser a comunidade da fé, que professa Cristo Jesus como Salvador. Mas muitos seguem o conselho que os afasta do lugar de descanso. Mas muitos, como Ruth, se caminham para o lugar de descanso. E Ruth chega e descobre os pés do Boaz e deita-se para esperar as orientações, para esperar o seu Redentor agir. Aqui nós podemos fazer abrir uns parênteses para tirar algumas ideias erradas de interpretação deste texto, que talvez muitos podem pensar: por que uma mulher a sós com um homem? Dormir com um homem a sós, à noite? Será que Ruth foi se entregar para o homem? Certamente que não. Não é esse romance que o autor traz para nós nesse texto, nem é o romance que a Ruth levou, nem é o romance que a Noemi pensou ao orientar Ruth à procura do seu Redentor. Primeiro, para buscar o noivo para uma mulher é a tarefa dos pais, pela cultura antiga. Quem deveria dar esse passo de buscar o noivo para Ruth era o pai. Agora eu pergunto, Ruth tinha pai em Jerusalém? Noemi tinha um pai. Na casa de Noemi havia um homem para dar esse passo? Não. E como ia resolver essa questão? Como a Noemi ia encontrar o descanso para Ruth? E foi daí que eles tomaram a iniciativa de ir ao encontro do Redentor. Mas se fosse entregar para qualquer homem, Noemi sabia muito bem quem tinha o direito de resgatar eles. Por que a Noemi não mandou a Ruth encontrar o irmão do Boaz, ou um parente do Boaz que tinha a legalidade de ser o resgatador? Então, a intenção não é de buscar apenas um homem, é de buscar o suporte espiritual, de buscar aquele que teme a Deus, de buscar aquele que os ajudará a chegar mais perto de Deus, aquele que vai lhes conduzir na presença de Deus, aquele que vai ser aquele que vai amparar a casa deles. E a segunda coisa, para colocar essa ideia abaixo, é o caráter por quem Noemi mandou Ruth. Eles conheciam antes quem era Boaz, conheciam o caráter do Boaz, conheciam a integridade de Boaz, conheciam o temor de Boaz para com Deus, conheciam a fidelidade de Boaz para com Deus e a bondade de Boaz para com Deus. E elas sabiam que nada iria acontecer além daquilo que era certo aos olhos de Deus. E isso não nos dá aquela legalidade de que os namorados podem ficar a sós à noite ou num lugar reservado sozinhos, antes que conheça a integridade do seu próximo. Você tem certeza de que não vai mexer no seu corpo? Tem certeza de que não vai fazer algo que desagrada a Deus, que Deus não queira? Essa era a convicção da Noemi e da Ruth, de que mesmo se aproximar desse resgatador, ele não fará algo além daquilo que Deus prova. Essa é a segurança que eles tinham para enviar Ruth ao encontro do Boaz.
E se não tiver a certeza, é melhor ficar afastado. Noemi tinha certeza de que o parente mais próximo não tinha o caráter para isto. E afastaram dele. Não mandou Ruth para lá. Mandou Ruth para quem tem o caráter de Deus e que trabalhará para aquilo que Deus aprove. Então, a atitude de Ruth e de Noemi foi da confiança em Deus e naquele que Deus designou para cuidar da vida deles. Porque eles tiveram toda essa experiência ao longo da colheita, de como é o caráter do Boaz e de como ele tem cuidado deles. E mesmo que ele não fosse para resgatar, ele não faria alguma coisa além daquilo que é certo aos olhos de Deus. Olha aqui alívio e descanso. Eles não agiram por impulso, agiram com fé e com determinação e com um conhecimento prévio daquilo que Deus faz no meio do seu povo. E esse momento vai iniciar o segundo tópico que nós vimos, o diálogo a sós com o resgatador. E esse diálogo aconteceu só à meia-noite. Então, ao cair da tarde, Ruth já tinha chegado aos pés do Boaz e deitado para esperar as orientações que ia receber do Boaz. E com certeza todos passaram o sono, dormindo. E à meia-noite o Boaz acorda e percebe que há alguém aos seus pés. Que diz o verso 8. Ao suceder que pela meia-noite o homem estremeceu-se e se voltou. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. Essa meia-noite nos lembra a parábola das 10 virgens. No livro de Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 10. Vai dizer que 10 virgens estavam se preparando para o dia do retorno do noivo. E as 5 delas tinham preparado os seus candeeiros prontos para receber o seu Senhor, porque não sabiam o dia em que ele vai voltar. E as outras descuidadas não se prepararam para esse momento e também foram se deitar e todos passaram sono e dormiram. Diz a Bíblia que ao som da trombeta, por volta da meia-noite, foram acordados para receber o noivo. E esta é a parábola que Cristo contou para despertar o entendimento da sua igreja, que nós temos que preparar para o dia do encontro com o nosso Redentor. Nós temos que nos preparar para o dia do retorno de Cristo. Nós temos que preparar como igreja para o dia do retorno do noivo, para não sermos descuidados, mas atento e se preparar. E quando cansar e for descansar, descansar aos pés de Cristo. Quando for dormir, dormir aos pés de Cristo. Tomar de cansaço, não poder fazer mais nada, descansar aos pés de Cristo. Porque nós não sabemos a hora e nem o dia em que Ele vai voltar. E as que estiverem preparadas estarão prontos para receber o noivo quando ele voltar. Diz a parábola que, ao soar a trombeta, por volta da meia-noite, foram acordados, eis que o noivo vem. E quando levantou as 5, estavam prontos, porque a candeeira deles estava com óleo. Estavam cheios da luz que foram dadas a elas. E foram se encontrar com o noivo. E as outras 5 acordaram e não tinham o óleo em seus candeeiros. E não poderiam ir ao encontro do noivo. Porque estavam descuidadas, desatentos e longe do Redentor. Não tiveram suas vidas apontadas para o Redentor. Não tiveram suas vidas, a sua fé, os seus olhares fitos no Salvador. E não estiveram prontos para receber o resgatador. Ao contrário da Ruth, estava aos pés do resgatador e
por volta da meia-noite, acordou o resgatador e percebeu que estava ali alguém esperando por ele. Será que quando Cristo voltar, vai encontrar a igreja esperando por ele? Será que quando Cristo voltar, vai encontrar cada um de nós esperando por ele? O Boaz encontrou Ruth esperando por ele, e no verso 11 diz o seguinte: disse ele: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Que palavra abençoadora. Bendito sejas tu do Senhor. É a mesma palavra que Jesus usa no livro de João, capítulo 15, verso 7. Naquele dia ele dirá: bendito seja vocês do meu Pai. Vindes a mim, vindes ao banquete do meu Pai. Vamos celebrar. Porque vocês foram benditos. A bem-aventurança que ele falou no capítulo 5 de Mateus. Para sermos benditos, passaremos por muitas tribulações na vida. Passaremos por momentos que tentarão nos afastar de Cristo. Passaremos por ocasiões e momentos constrangedores, como o da Ruth. Uma mulher aos pés do homem à noite era um momento constrangedor, mas ele tinha fé. A igreja passa por momentos difíceis e constrangedores, mas deve permanecer na fé. Deve permanecer na boa-aventurança. Serão caluniados, perseguidos, maltratados, chorarão, sentirão fome e falta, mas deve permanecer no alvo que é Cristo Jesus. Sofrerá, mas não deve perder o alvo principal que é Cristo Jesus. Estarão ocupados com muitos afazeres na vida, mas não deve se distanciar dos pés de Cristo. Porque Ele voltará e dirá: benditos aqueles que perseveraram na boa-aventurança. E ele continuou: fizeste esta última benevolência melhor do que a primeira, pois nenhum dos jovens, não foste após nenhum dos jovens mais forte, seja ele pobre ou rico. Noemi era jovem e poderia ter procurado um jovem para se casar. Mas ela decidiu obedecer às diretrizes e os conselhos que a sua sogra lhe deu. Nós podemos fazer muita coisa na vida, nós podemos escolher os nossos caminhos, mas não nos falta conselhos que apontam para Cristo. Não nos falta aqueles que nos apontam para Cristo. Mas uns vão decidir escolher fazer o melhor que for para a sua própria vida, seguir a sua própria vida, para não ter compromisso com ninguém, nem muito menos com a própria igreja de Cristo. Mas o fim espera ambos. E o conselho é: obedeça os conselhos que apontam para Cristo. O verso 11 diz que, agora, minha filha, não temas o encorajamento, tal como Cristo deu para a sua igreja. Não temas, meu pequeno rebanho. Tudo quanto dizeste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és a mulher virtuosa. O conselho de Boaz para Ruth foi: não tenha medo, eu farei tudo o que você pedir. E essa promessa de não temer e de que fará tudo o que a Ruth pedir é o mesmo conselho e a promessa que Cristo fez para a sua igreja ao dizer: não temas, não se turbe o vosso coração, creiam em mim e creiam em Deus.
E no livro de João, capítulo 15, verso 7, diz que se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, faria tudo o que nós pedirmos. A promessa do cuidado e de fazer tudo o que nós necessitarmos está alicerçado, ligada à boa-aventurança, à vida virtuosa do povo de Deus. Que Pedro vai dizer na sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 5. E no final do verso 5 vai dizer o seguinte: devemos acrescentar à nossa fé a virtude, uma vida virtuosa, uma vida de piedade para com Deus, uma vida de obediência, uma vida que busca Deus, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, a promessa de tudo fazer para o nosso bem, de ouvir as nossas orações, as nossas necessidades e de cumprir tudo que nós pedirmos está ligado à fidelidade de permanecer em Cristo, de viver uma vida virtuosa aos olhos de Deus. Então, Boaz prometeu responder a Ruth tudo o que ela pedir, porque a vida dela foi reconhecida no meio do seu povo, a integridade da Ruth foi reconhecida. A sua devoção a Deus foi reconhecida no meio do povo de Deus. Ruth não viveu de qualquer jeito a sua vida. Ela viveu para obedecer o Deus do seu povo. E ali está alicerçada a promessa de tudo fazer para a vida de Ruth. Aí no verso 11 diz: porém, é verdade que eu sou o remidor, mas há outro remidor mais chegado do que eu. Este foi o diálogo resultante com o Redentor, que desenrolou por volta da meia-noite. Isso vai nos convidar a lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos buscar Deus a sós, no secreto, chegar a Deus em particular para conversar com Deus. Nós devemos ter esse momento de a sós com Deus para que sejamos instruídos nos planos específicos para a nossa vida. Nós podemos ouvir conselhos, nós podemos ouvir os outros, mas nós temos o direito de chegar aos pés do nosso Senhor a sós, um tempo particular e tranquilo e sossegado para conversar, para ouvir o nosso Redentor. Nós não devemos perder esse momento de grande valor e de importância para nós como cristãos. O tempo a sós com Deus, oração a sós com Deus. Jesus disse: entra na porta da sua casa, feche-a e entra a sós com Deus. Ore a Deus. Você tem tirado o seu tempo a sós com Deus? Você tem buscado, em particular, Deus, para ouvir dele os conselhos, essas diretrizes e orientações que ele tem para a sua vida? Esse é fundamental e é um padrão que vai nortear a sua vida a chegar a Cristo, ao Redentor, até o dia final. Se perdermos esses princípios, lembra que nós podemos ter tanto conselhos bons e como conselhos ruins da parte daqueles que nos amam e que querem o nosso bem. Ruth experimentou as duas partes. Ela foi aconselhada a afastar de Deus, a abandonar Deus, a voltar para os outros deuses. Assim também foi aconselhada a aproximar do Redentor, a buscar aquele que vai resgatar a sua vida. E nós ouviremos tanto conselhos bons como ruins na nossa vida, da parte daqueles que nos amam, que se preocupam conosco, mas no momento podem dar um conselho errado. E se a nossa vida não estiver alicerçado a sós com Deus, para ouvir de Deus o que Ele tem para a nossa vida, para ter o nosso compromisso a sério com Deus, nós podemos cair num conselho errado.
que vai nos afastar de Deus e que vai nos levar longe do nosso Redentor. Mas o nosso crivo, que vai nos ajudar a colocar todos os conselhos dentro de uma fórmula matemática para saber que se esse conselhos, se A mais B mais C ou vezes C, se não resultar no X, então é uma fórmula, é uma fração errada. É falso. Não importa o quanto A e B nós podemos receber, mas se não for igual ao X, que temos como padrão para a nossa vida, é falso. E o tanto que nós ouvimos, se for igual ao X, tudo bem, não faz diferença, nós podemos avançar, porque está dentro dos crivos, dos planos de Deus para a nossa vida. E esse tempo, a sós com Deus, é importante. E foi o que o autor quis transmitir para nós. E o autor não estava transmitindo para nós uma vida entre parentes de romance físicos entre homens e mulher. Estava trazendo para nós um tempo a sós com o nosso Redentor, aquele que é capaz de nos redimir, a forma como nós podemos ter um momento especial para receber os conselhos e a orientação daquele que é capaz de nos salvar. E esse tempo é o seu tempo impar com Deus. Fique atento e aproxime do teu Redentor a sós. E ele confirma: eu sou o Redimidor, mas ainda há trabalho a fazer. Ainda há pedras e tropeços no caminho, na jornada, que precisa ser removida. E esse trabalhar é do Redentor, não é nosso. A igreja não é capaz de remover as pedras e tropeços no caminho. Quem remove é o Cristo. Nós podemos chegar a Ele e descansar. As pedras e tropeços que foram colocados no nosso caminho, como se fossem legais para atrapalhar a nossa vida, Ele é aquele que cumpre as leis e remove os bloqueios para que cheguemos ao Deus que salva. Romanos, na carta de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte: a lei do pecado nos condenou, mas aquele que foi enviado cumpriu a lei por nós e destruiu a lei do pecado e nos libertou para a vida eterna, a vida no Espírito de Deus. Aqui, Ruth foi aconselhado a esperar que ele vai trabalhar para o resgate dela. Porque o resgatador está presente. Como diz Isaías capítulo 41, verso 14. Isaías 41, verso 14. Coloca ele para mim, para não perder o tempo abrindo a Bíblia de trás para frente, frente para trás e não conseguir. Aqui está à frente. Não tenha medo, ó verme Jacó, porque, ó pequeno Israel, pois o mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Ó pequena congregação, ó frágil entre os povos, entre as nações, no meio do mundo, no meio dos lobos, não tenha medo, eu te ajudarei, diz o teu Redentor. E o nosso Redentor vive, como diz Jó, capítulo 19, verso 25. Jó, capítulo 19, verso 25, vai dizer que o nosso Redentor vive. Para o mundo, Cristo morreu, mas para nós Ele está vivo, porque nós estamos aos pés dEle, nós o sentimos. Assim como João vai dizer o seguinte: aquele a quem nós vimos, tocamos, sentimos, o apalpamos, comemos, bebemos,
Este vos proclamamos. Cristo, Ele vive. O nosso Redentor vive para sempre. Jó capítulo 19, verso 25. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que, no fim, se levantará sobre a terra. Para o mundo ele está morto, mas nós sabemos que ele vive. E, no fim, ele levantará sobre a terra para dar o descanso eterno ao seu povo, à sua noiva, a viúva segundo o mundo, mas noivo segundo Deus. Porque o nosso Redentor, o nosso noivo vive e ele trabalha para resgatar o seu povo. Para não tirar o sabor da expectativa que o autor colocou aqui para o livro de Ruth, que vamos ver no próximo capítulo, vamos pular para a aplicação de que o nosso Redentor já concluiu o trabalho da redenção. Lá na cruz ele exclamou: está consumado, está concluído. Lá na cruz, derramando seu sangue, sofrendo e gemendo, ele concluiu a obra da redenção. Ele removeu a pedra de tropeço. Ele cumpriu a lei aos olhos de Deus. Ele resgatou completamente o seu povo, a sua igreja. A missão foi concluída. O conselho que agora, que é a última parte do nosso capítulo, que no final do verso 18, Noemi vai dizer a Ruth: descanse, minha filha. Ele não descansará até concluir essa missão ainda hoje, até o pôr do sol. Antes de escurecer, ele colocará tudo em ordem. Porque Noemi confia no caráter do Redentor. Ele não descansará até colocar em ordem. O guarda de Israel não dormitará até proteger cabalmente o seu povo. E Cristo não descansou, trabalhou arduamente. E ele mesmo falou que veio para trabalhar. O pai dele trabalhou, até hoje ele continua trabalhando, respondendo aos judeus, para resgatar o seu povo. E ele trabalhou arduamente, sofreu, até a morte da cruz, para dizer que tudo está consumado. A obra da redenção está concluída. Agora falta a última etapa da missão de redenção. Quando ele deu conselho, lá no livro de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, ao dizer: tendes bom ânimo, eu vou para o meu Pai para preparar lugar para vocês. Já somos redimidos, já somos salvos, já somos libertos. Agora estamos a aguardar apenas a conclusão da habitação eterna. É isso que nós estamos esperando aqui na terra, como povo de Deus. É isso que nós estamos aqui labutando, esperando que seja concluída a habitação eterna. Cristo não está trabalhando para salvar, Ele já salvou. Ele está trabalhando para o nosso descanso eterno. Jesus está trabalhando para concluir a habitação eterna para o seu povo. E quando Ele concluir, Ele vai voltar para nos levar para onde Ele moraremos. Aí nós podemos dizer como Ruth: aonde morar, morarei. Aonde morar, morarei. Aonde habitar, habitarei. O teu Deus será o meu Deus. O Deus de Cristo é o nosso Deus. Onde Ele mora, moraremos com Ele. Se Ele viver, viveremos. Pois já vencemos a morte para a vida. Ruth estava aguardando para morrer,
mas estamos aguardando para viver, porque já passamos da morte para a vida em Cristo Jesus, porque Ele já venceu a morte. O nosso Redentor venceu a morte, removeu os obstáculos da vida e agora nos libertou para a vida eterna, para o descanso eterno. Descanse, minha filha, descanse, ó viúvas de Cristo, segundo os olhos deste mundo, mas a noiva de Cristo, o Redentor que vive, porque Ele voltará para dar o descanso eterno. O descanso pela qual Noemi fala para Ruth, não é de buscar um descanso para você? E o descanso agora está concluído. Está preparado para Ruth. O nosso descanso já está sendo preparado para nós, para a vida eterna. Cristo já preparou o descanso para nós. Já nos redimiu, já nos libertou e está preparando um descanso eterno para o seu povo. Crês nisso? Então ele diz, creia em Deus e credes também nele, Cristo, porque Ele já venceu e está preparando lugar para a habitação eterna do seu povo. Deus, nós te louvamos